Fecha o microfone. Boa noite. Mais uma aula da disciplina A Pesquisa Histórica sobre a Imprensa Brasileira, realizada por jornalistas. Nosso convidado hoje é o jornalista e escritor Antônio de Pádua Gurgel, autor de uma miríade de livros, inumeráveis, dentre eles, o que nos interessa hoje, O Diário da Rua 7, 40 versões de uma paixão. É um livro que foi lançado em 98, final do século passado, mas é um livro que eu gosto muito, e eu entendo que seja o melhor livro que recupera a memória do jornal O Diário, que eu não vi. Eu cheguei aqui em Vitória em 82, o Diário circulou de 1955 a 1981. Bom, com a palavra, Antônio de Pádua Gurgel, vou fechar o microfone, peço a todo mundo que feche o microfone durante a fala do Gurgel. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite que você me fez para participar dessa aula. É uma grande alegria para mim. Agora, eu estou querendo comentar essa fala que você fez agora, que você falou que esse meu livro é talvez o melhor livro sobre o diário, né? E lá no diário tinha uma frase que o pessoal costumava falar, que o diário era o maior jornal da Rua 7 de Setembro. E, no caso, você dizer que o meu livro é o melhor livro sobre o diário é igual ser o maior da Rua 7 de Setembro, porque, que eu saiba, só tem ele até agora. Brincadeirinha. Não, é verdade, é verdade. Na verdade, ele aparece em capítulos de algumas obras acadêmicas, mas muito, assim, o melhor, é de fato o único, a rigor, tem razão. Mas é isso. A primeira coisa que eu vou falar é sobre como surgiu a ideia de fazer esse livro. Eu morei um tempo no Rio, e lá no Rio eu trabalhava na redação, era redator do Globo. E trabalhava à noite com o chefe de redação, era um cara chamado Franklin Campos. E o Franklin Campos, ele tinha um irmão, Anderson Campos, que era o editor da revista do Clube de Engenharia. Então, o Franklin me apresentou ao Anderson, me recomendou, e eu fiquei trabalhando no Globo durante a noite e na revista do Clube de Engenharia durante uma boa parte do dia. E o Anderson, ele tinha sido coordenador de uma publicação chamada A Última Hora de Samuel nos Tempos de Weiner. E esse livro, eu me apaixonei inteiramente por esse livro, porque esse livro porque ele foi feito com muita paixão, com muito amor, e eu sou apaixonado pelo jornalismo. Atualmente, eu não exerço jornalismo de uma forma direta, embora os meus livros sejam considerados livros de reportagem, mas, enfim, eu me apaixonei pelo livro. Aí passou o tempo e, quando eu voltei para Vitória, eu passei numa banca de revista que estava a primeira página do diário, assim: eu não sequestrei o embaixador americano. Aliás, eu não sequestrei o embaixador alemão, só o americano. Era uma entrevista do Franklin Martins, de página inteira, para o Luzimar Nogueira Dias, um querido companheiro que, infelizmente, faleceu precocemente. Mas, enfim, então, quando eu vi aquilo, e eu já tinha começado a fazer livros, aí eu falei: qualquer hora dessa eu vou fazer um livro sobre o diário. E vou lembrando do livro da Última Hora, que tinha me impressionado muito. Então, essa foi
essa foi a inspiração, vamos dizer assim, para que eu fizesse o livro do diário. Agora, eu quero Pus na falar tela, também um mas é pouco... esse livro aqui que inspirou. Quê? Pus na tela quando você falava, mas agora eu mostro ele. Foi esse livro aqui que foi a... Inspirou a elaboração do livro sobre o diário. Eu sempre fui apaixonado pelo jornalismo, né? Eu fazia, quando estava no ensino médio, eu fazia o jornal lá da minha escola, que era o CIEM, Centro Integrado de Ensino Médio, que era uma escola anexa à Universidade de Brasília. Na verdade, ela era um laboratório pedagógico da UNB. E depois eu fui diretor de divulgação do Diretório Central dos Estudantes Secundaristas de Brasília e fizemos vários jornais alternativos lá em Brasília, depois o Manifesto, a Cidade Livre, a Tribo, etc. Então, sempre fui muito antenado no jornalismo, entendeu? E, E a ideia de então, fazer esse livro como surgiu? o quê? Do Diário da Rua 7? Exato. Não, foi dessa forma que eu falei, que eu vi uma página do diário, a primeira página do diário numa banca de revista, e eu achei muito interessante que um jornal provinciano, né, naquela época Vitória era uma cidade um pouco mais, uma cidade assim menos desenvolvida, né? E aí eu fiquei impressionado de que um jornal daqui de Vitória estivesse publicando uma matéria dessa natureza, em que o Franklin Martins falava sobre o sequestro do embaixador americano, etc. Então, eu resolvi fazer o livro. Para fazer o livro, E ele estava na clandestinidade, né? quem? O Franklin? Franklin. Não, acho que não, porque isso aí já era depois de 83. Isso deve ter sido em Não, 86. mas o jornal fechou em 81, diário. Pois é, o 83 era Figueiredo já, né? Aí já Pode era. ser. A anistia A foi em anistia foi em 79. 79. A anistia foi em 79. Então já Então, eu foi, tá. acredito que ele já não estava mais no exílio, não. Mas, enfim, aí. O, então, eu procurei. Aí demorou um tempo, a ideia ficou maturando na cabeça, até que eu resolvi procurar o Marian Caliste, que foi o último diretor do Diário. Eu falei com ele que eu estava com essa ideia de fazer esse livro, etc. E ele realmente me ajudou muito. Ele tinha, inclusive, uma publicação que ele tinha editado quando o Diário fez 21 anos, e aí ele já cedeu essa publicação. Naquela publicação tinha muita coisa. Inclusive, essa publicação é reproduzida no livro do Diário. Mas nós estamos entrando já no livro do Diário e não estamos falando sobre a última hora Eu de não abro Samuel. o microfone, eu não sei se vocês chegaram a ver a imagem. O Marian é esse que está encostado numa linotipo na foto de baixo. Pois é. Vocês estão vendo, Mas né? eu gostaria de fazer um parênteses aí, digamos, para falar um pouco sobre a última hora. E o tema dessa aula, na verdade, é paixão pelo jornalismo. Entendeu? O que me move ao fazer essa aula e ao fazer esse livro e o outro livro sobre os jornais da década de 70 é a paixão pelo jornalismo. E a última hora era um exemplo redondo assim do que se pode chamar de paixão pelo jornalismo. A última hora ela foi criada por Samuel Weiner e 1950 e poucos, ela é mais ou menos, 54 talvez, ela é mais ou menos da mesma época do 51. Diário. Ela funcionou. 51. Hã? 51. Né? Pois é. Então, A biógrafa de Samuel Weiner falou aqui conosco.
né? Ah, legal, legal. Então, esse livro sobre a última hora, ele é um livro assim que tem muitas coisas que assim são inesquecíveis. Eu sempre tive esse livro à mão, desde a década de 80, e de uma vez por outra eu dou uma folhada nele, leio alguns trechos que são trechos assim que foram marcantes para mim. Um desses trechos do livro fala sobre os colaboradores que a última hora tinha, que eram Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, Antônio Maria, que é aquele músico e é boêmio, jornalista, Nelson Rodrigues, que dispensa apresentações, Vinícius de Moraes também, Di Cavalcante, Nelson Werneck de Sá, Medeiros Lima, Marcos Rebelo, Adalgisa Neri, Maneco Miller, ou Jacinto Tornes, colunista social, Domar Campos, Guerreiro Ramos, Jesus Soares Pereira, etc. Então, são luminares do jornalismo e particularmente da crônica. Outro caso, quer dizer, um caso interessante, que, aliás, aconteceu um outro muito semelhante aqui no Diário, foi sobre uma coisa que envolveu os flashes. Eu vou até ler um pedacinho aqui, que fala... Estava tendo uma reunião na Assembleia Legislativa em que haveria o depoimento de um cara que era desafeto do Samuel Weiner. Aí ele chegou para o chefe de reportagem, falou bem assim: você vai mandar repórter, vai mandar fotógrafo para o depoimento do Raul Barulho? Aí o cara, claro que vou, Samuel. Aí ele falou: não, você manda 2 repórteres. Não, você manda... O fotógrafo vai estar carregando a bateria do flash? Sim, Samuel, todas as baterias ficam carregando quando os flashes não estão em uso. 1 hora antes do depoimento, o Samuel falou: quantos fotógrafos você vai mandar? Não, você vai mandar... Ele falou que ia mandar 1. Mas aí, não, Samuel mandou: não, manda 4 fotógrafos. Aí, quando chegou na hora do depoimento, os 4 fotógrafos começaram a botar o flash em cima da cara do cara que estava depondo. Aí o cara se bananou todo. E aí a última hora fez uma matéria esculhambando com o cara, porque o cara tinha se enrolado, etc. Mas o cara se enrolou por causa dos flashes que ele mandou botar. Uma outra coisa muito interessante é quando aquela atriz, a Kim Novak, ela esteve no Rio para fazer a promoção de um filme, uma coisa assim. E aí o melhor repórter da última hora era o Kautzmann. Então o Samuel chegou para o Kautzmann e falou bem assim: Kautzmann, eu sei que você não é da área, mas isso aí foi o chefe de reportagem falando para ele, Haroldo Wall. Eu sei que você não é da área, mas o Samuel disse que tem que ser você. Vá para o Copacabana Palace e acompanhe a Kinova e a Zaza Gebor para onde elas forem, colhe nelas. Aí o Kautzmann foi lá para o Copacabana Palace, mas na hora que ele chegou, elas estavam acabando de sair. E saíram num carro em alta velocidade, e ele começou a perseguir elas num jipe da última hora. Mas acabou e se perdeu. Como o carro deles, das atrizes, era muito mais veloz, etc., logo eles perderam o carro de vista. Mas quando chegou lá na Praia do Flamengo, o Kautzmann observou que tinha um rebuliço diferente, assim, muitos carros parados, etc., num determinado endereço que ele sabia que era a casa do Samuel Weiner, que ele morava por ali. Aí ele chegou e parou para poder ver o que era aquilo, aquela movimentação toda, aquele negócio. E aí, quando ele conseguiu descobrir, ele subiu no apartamento
e quem abriu a porta para ele foi o Samuel. Aí o Samuel, com um copo de uísque na mão, e falou bem assim, é assim que eu convido um bom repórter para tomar um uísque comigo. Quer dizer, fez o cara andar a cidade toda, coisa e tal, mas o cara acabou chegando lá onde ele imaginava que o cara fosse chegar, o repórter. Bom, tem um outro episódio que eu adoro contar, que aconteceu no final de 64. Foi anunciado, por volta das 10 horas da noite, o ato institucional número 2, que acabava com as eleições que haveria em 65. Então, estava prevista a eleição para governadores e a eleição presidencial. E a cidade inteira, aliás, o Brasil inteiro, estava pichado com as candidaturas, com propaganda das candidaturas. Uma muito vista, que era o JK 65, a outra era o CL 65, CL de Carlos Lacerda. Então, a cidade inteira, o Brasil inteiro estava pichado. E quando chegou às 10 horas da noite, a última hora era feita com linotipo, da mesma forma que o diário. Aí, quando chegou, quando ele falou, porra, chegou essa matéria aqui, e não tinha, porra, uma matéria importante, o fim das eleições para presidente da República, a transformação das eleições diretas para governador em eleições indiretas, era uma manchete. Tinha que ter manchete, uma matéria dessa. Mas só que não tinha espaço. Só tinha, na primeira página, só cabiam 17 caracteres. Entendeu? E então ficou uma confusão lá, o pessoal ficou sem saber como dar essa manchete, até que o Siqueira Júnior, se não me engano, ele chegou, Pinheiro Júnior, ele bolou a seguinte manchete: nem JK, nem CL, nem 65. Então, aí essa foi a manchete da última hora para anunciar o fim das eleições para presidente da República. Tem um outro episódio semelhante a esse, que quando uma vez, um dia, na Manchete, revista Manchete, Samuel viu de longe Raul Giudicelli e perguntou, não é aquele que faz título? Aí o rapaz que estava conversando com ele falou assim, qual? Aí ele assim, foi o último a saber, não é aquele que fez aquele título. Aí ele falou assim, que título? Ele falou assim, foi o último a saber e o primeiro a atirar. É sobre a história de um cara que flagrou a mulher dele transando com outro cara e meteu bala. Né? Então, como se fazia naquela época. Naquela época, traição, infidelidade conjugal era punido com a morte. Então, só que o título do cara foi o último a saber e o primeiro a atirar. Dá 2 linhas de 20 batidas. Então, quer dizer, tinha esse talento para fazer título. Né? Um outro episódio muito interessante foi quando a mãe do João Goulart morreu. E aí um repórter da Última Hora foi lá para o Palácio Guanabara, porque o Jango ia pegar um avião para ir para Porto Alegre, para participar, o São Borja, na verdade, para participar do enterro da mãe. Aí o cara que ele mandou era um tal de Duarte, que era um cara assim que, inclusive, o Samuel não gostava muito dele, mas ele era o diabo para conseguir as coisas. Conseguia tudo, era um tremendo de um apurador e, ao mesmo tempo, também era um cara que não tinha assim, nenhum escrúpulo, não tinha limite. Né? Então, aliás, não, tudo bem. Mas o apelido dele era perda de substância, porque ele tinha um machucado aqui que entrou um pouco a cabeça, assim, então tinha um buraco na cabeça. Então o apelido dele era perda de substância.
Mas aí a mãe do Jango seria sepultada em São Borja, e aí o Jango ia sair discretamente lá do Palácio Guanabara. Aí o Samuel mandou colocar o carro nos fundos do palácio e saiu à procura do Duarte, que era esse tal repórter, perda de substância. Então, quando Jango estava entrando no carro, aí o Duarte já estava lá, e aí comandando o espetáculo. Abatido, Jango chora. E o Duarte gritando com a primeira-dama: encoste a cabeça no ombro dele. Chora também, porra! Aí foi a foto da primeira página. Ele que produziu todo o. Na época do Diário teve uns episódios como esse também. Então, vamos lá, vamos lá. Eu acho que esses episódios estão narrados nesse livro, né? Que foi um livro que te inspirou. Esse livro foi baseado em 10 depoimentos, né? Mas você foi um pouquinho mais e pegou 40 versões de uma paixão. Vamos lá, conta aí as melhores histórias. Bom, pois é. Primeiro é o seguinte, eu quero explicar por que esse título, né, O Diário da Rua 7. Havia uma animosidade muito grande entre o Diário e a Gazeta. A Gazeta, ela era um jornal do PSD, da família Lindenberg, que era do PSD, e o Diário era da UDN. E eles travavam uma luta encarniçada. Havia editoriais violentíssimos, tanto da Gazeta quanto do Diário também contra a Gazeta. E a Gazeta ela não grafava o nome do diário, o diário, ela não grafava, não escrevia esse nome. Ela só escrevia aquele jornal da Rua 7, o jornal que se edita na Rua 7. E então foi até Marian que deu esse título. Aí ele falou assim, vamos colocar o Diário da Rua 7, que coloca o nome completo do jornal. E aí, então, o motivo do título foi esse. Agora, em contrapartida, o Diário também não pegava leve com a Gazeta, nem com os Lindenberg. Ele só escrevia o nome do Carlos Lindenberg com letras minúsculas, que eram, então colocava, escrevia errado, escrevia com M, Carlos Linden, com M, Berg, quando o certo é com M. Né? E também ele implicava muito com a Gazeta. A Gazeta funcionava na Rua General Osório, que era uma rua que tinha 2 prostíbulos. Então, o Diário se referia à Gazeta algumas vezes como a vetusta dama da Rua General Osório. Então, o Diário da Rua 7, o motivo do título foi esse. E quanto às 40 versões de Uma Paixão, o que aconteceu foi o seguinte: depois que nós levantamos os depoimentos, a ideia era, antes de fazer os depoimentos, de colher os depoimentos, a nossa ideia era fazer um livro com início, meio e fim, para contar a história do diário. Acontece que os depoimentos, cada tema que era abordado por diferentes pessoas, em cada depoimento estava com uma versão diferente. Então, você pegava, por exemplo, o caso do churrasco de gato, né? Eles comiam gato lá no diário. Né? E aí um repórter fala de uma vez, fala de uma forma, o outro fala de outra, etc. E outras partes também, outros temas também. Então, aí não dava para fazer uma história, porque 5 depoimentos, 5 versões diferentes. Então, nós, em vez de procurarmos fazer um enredo, uma história de começo, meio e fim, resolvemos publicar os depoimentos, as versões. Né? Então, 40 versões de Uma Paixão. Esse subtítulo foi dado pelo Ezio Pessalli, que foi a pessoa que foi o editor executivo do livro, do nosso livro, Diário da Rua 7. Bom, então, o Diário, eu tinha tido uma ligação com o Diário desde a infância, na verdade, porque a minha avó morava ali perto, na Rua Coronel Monjardim, e então eu ia muito no Diário, principalmente para pegar aquelas bobinas que vinham
o papel de imprensa vinha acondicionado nos rolos, e esses rolos tinham umas bobinas no meio deles, bobinas de madeira, que a gente usava para colocar, para fazer aquele carrinho de ladeira. Não era carrinho de rolimã, porque rolimã era outra coisa. Mas a gente usava aquelas rodas de madeira, aquelas bobinas de madeira, colocava, revestia elas com um pedaço de câmara de ar de bicicleta e usava aquilo para descer as ruas de Vitória nos carrinhos. Então, esse tinha sido o meu primeiro contato com o diário. Aí depois eu tinha ido para Brasília e eu mandava notas para a coluna do Muqui Banhos, que circulava no diário também. Mas, enfim, aí a ideia de fazer o livro veio, como eu falei antes, quando eu vi aquela manchete. Bom, então, o diário ele tem uma história que já começa muito interessante, que é o seguinte: ele foi, em 1954, o governador João de Santos Neves lançou como candidato à sua sucessão o Eurico Salles, que mais tarde veio a ser ministro da Justiça. E aí, só que pelo PSD, né? Só que o Eurico Salles perdeu a eleição. Perdeu para o candidato da UDN, que era o Francisco Lacerda de Aguiar, o famoso doutor Chiquinho. E então, o Jones começou a ficar cabreiro com a possibilidade de o novo governador, que era de oposição, começar a fazer acusações contra o governo dele, etc. Então, ele pediu para alguns assessores mais próximos da chamada ala moça do PSD, que era Cristiano Dias Lopes, Renato Pacheco, Alvino Gatti, Zé Carlos da Fonseca, para eles fazerem um jornal para defender o governo dele. Entendeu? E então, foi assim que nasceu o Diário. Só que ele já nasceu com muita dificuldade, porque desses 4 aí que eu falei, o encarregado de passar o chapéu para recolher doações para o jornal era o José Carlos da Fonseca. E ele chegava no comerciante, o comerciante falava assim: ó, eu vou dar um dinheirinho para o seu jornal, mas, pelo amor de Deus, não bota o nome do meu estabelecimento. Então, quer dizer, o pessoal tinha medo de estar ligado ao Diário, que era um jornal de oposição. Então, isso era 1955. 1955. O Diário começou a circular no dia 5 de julho de 1955. E uma coisa interessante também, logo nesse início, é relacionado com o nome. Né? Eu não sei se eu já falei aqui, mas o Chiquinho, quando ganhou a eleição, ele ganhou com um slogan de campanha que era sem ódio e sem rancor, Chiquinho para governador. Porque ele conseguiu cravar no PSD, que era um partido da oligarquia rural, etc., essa pecha de que eram pessoas agressivas, odientas, que tinham capangas. Tudo isso tinha um fundo de verdade, realmente. Mas, então, eles colocaram essa pecha de que o PSD era o partido do ódio, o partido do rancor, o partido que mandava capanga, pegar os inimigos, os adversários, etc. Então, o pessoal da UDN falava que esse nome, O Diário, ele não era porque o jornal saía todo dia, mas sim porque era relativo a ódio. Então, logo no começo, teve essa história de que o Diário era relativo a ódio. E uma coisa... Então, ele começou batendo no Chiquinho, que era da UDN. Mas, não era PTB? Não, Chiquinho era UDN. Mas depois ele foi do PTB, não? Não, ele sempre foi da UDN. Em 62, ele formou a chamada Coligação Democrática, que tinha entre os membros integrantes o PTB, a UDN e outros partidos. Aliás, eu acho que a Coligação Democrática
ela já estava presente em 1955. Mas o Chiquinho ele sempre foi, ele era do PSD e depois foi para o UDN, porque o PSD não queria lançar a candidatura dele. Aí ele foi para o UDN para ter a legenda e se candidatar e acabou ganhando a eleição contra o PSD. Mas então, os primeiros 6 meses da vida do Diário foram atacando a UDN, atacando o Chiquinho e defendendo o PSD, defendendo o Jones, etc., e o PSD de maneira geral. Então, como eu já falei, o pessoal chamava o Diário de o maior jornal da Rua 7 de Setembro. Era uma maneira irônica, mas, ao mesmo tempo, amorosa de se referir ao jornal em que eles trabalhavam. O próprio pessoal que trabalhava no jornal que falava desse jeito. Então, bom, esse jornal, o Diário, quer dizer, ele chegou naquela fase em que os jornais eram propriedade de partidos políticos, assim, a grande maioria deles, e outros pertencentes a crenças, a instituições religiosas. Que, aliás, quando Gutenberg criou a imprensa, a primeira coisa que foi impressa foi a Bíblia. Aí depois foram impressos outras publicações de natureza religiosa, defendendo algumas religiões, e também de ideias filosóficas, como socialismo, liberalismo, etc. Esses eram os órgãos. Aí depois, no século XX, já no Brasil, os jornais eram usados para defender ideias políticas e, principalmente, candidaturas. Eles se engajavam, faziam parte da luta partidária. Aliás, naquele período, na década de 50, o Espírito Santo, Vitória, tinha vários jornais que pertenciam a partidos políticos, além da Gazeta, que era do PSD, de Carlos Lindenberg, que era de uma ala do PSD, diga-se de passagem, uma ala diferente do Jones Santos Neves. Tinha a Tribuna, que era do PSP, Partido Social Progressista, que era liderado nacionalmente pelo Adhemar de Barros e aqui pelo Joaquim Leite de Almeida, o Quincas. E tinha também a Folha Capixaba, que era dos comunistas, desculpa, e tinha a Ordem, que era da Igreja Católica. Então, cada jornal tinha uma identidade política ou religiosa. Então, A Folha Capixaba era semanal, né? Mas agora você me apertou sem me abraçar. Eu sei que ela era feita pelo Hermógenes Fonseca. Hermógenes, Perli Cipriano. Não, Perli naquela época ele era muito novo. Perli ele começou a aparecer no cenário político. Ok. Perli estava lá na Folha Capixaba nos anos 60. É possível. Não sei se ele chegou a participar da Folha, mas pode ser que sim. Enfim, agora tem que lembrar que a Folha era um jornal do Partido Comunista. Entendeu? Eu não sei se Perli chegou a participar do Partido Comunista, mas enfim. Não, foi sim. Até 64, sim. Não sabia. Mas, enfim, aí... Bom, então... Agora vamos para as histórias. Eu marquei alguns trechos do livro. Agora, algum deles, alguma coisa eu já falei. Agora, também já falei dos participantes.
trecho do depoimento do Marian Caliste, o maior depoimento do livro é do Marian Caliste. E, num determinado trecho do depoimento dele, ele menciona que ele dá ênfase para a precariedade com que a imprensa trabalhava, particularmente o Diário, que a Gazeta era um jornal mais organizado. Então, no Diário tinha 2 linotipos. E não tinha clichê, não tinha como fazer clichê. Inclusive, de vez em quando, eles, na moita, eles pediam para a Gazeta fazer clichê sem dizer que era para o Diário, entendeu? Será que dá para fazer um Na clichê? Na imagem aqui tem Marian encostado em um dos linotipos. Perfeito. Aí, então, estou vendo. Aí, depois a Gazeta descobriu que ele estava fazendo clichê para o Diário, entendeu? Aí parou de fazer. Então, teve até episódios que o pessoal do Diário precisava ir até Campos, que em Campos tinha uma clichêria que funcionava bem. O clicheteiro do Diário era um tal de Juan Sosa. Ele era um peruano. Sim, teve uma coisa interessante aqui que eu estou vendo, é que o Diário ia comprar máquinas da última hora. Os 2 jornais tinham muitas afinidades, entendeu? A última hora era a Emoção Azul, ou a Paixão Azul. E o Diário era também uma paixão de todo mundo que trabalhava nele e até do público mesmo, dos leitores. Mas bom, e também uma coisa que aguçou muito a guerra entre o Diário e a Gazeta é que o Plínio Marchini ele conseguiu ser nomeado pelo Jânio Quadros para um cargo na Coab, que era a atual Cobal. Então, ele conseguiu, foi nomeado por Jânio, através de um professor que inclusive era comunista, e que trabalhava na assessoria do Jânio. Mas aí, depois, o pessoal da Gazeta conseguiu fazer com que o Jânio demitisse ele, porque ele atacava muito a Gazeta. Então, aí que o Plínio subiu nas tamancas mesmo, e ficou ainda mais violento contra o Diário. O Plínio está aí nessa foto. Né? Hã? O que foi? O Plínio está na foto aqui. Eu estou Tá. apresentando. Isso aí. Agora, uma coisa interessante é que o Diário... bom, primeiro, o João Goulart, ele, quando presidente da República, ele vinha muitas vezes ao Espírito Santo, veio muitas vezes. Ficava hospedado ali na residência oficial do governador, na Praia da Costa, e ele tinha um carinho especial por aqui. Volta e meia, ele estava chegando aí com a família. Então, o Diário focalizava muito o João, dava muito espaço para ele, e sempre de maneira elogiosa. Então, assim, por exemplo, em março de 64, vamos dizer, então tinha uma manchete, uma grande entrevista com Jango. Jango, presidente dos trabalhadores, Jango, o governo que atende a população, Jango, não sei o que, só dava Jango. Aí, quando chegou no dia 1º de abril de 64, né, que teve o golpe, aí o editorial do Diário foi assim, bom senso. E passou a defender os militares, entendeu? Era a realidade, né? Caiu na real e... Mas, enfim. Aí, bom, então, até 64, 65, o jornal pertencia ao Chiquinho. Não era ele, pessoalmente, mas a próximos dele, né? Aliados dele, como Setembrino Pelissari e outros. Mas, quando chegou em 65,
ele chegou em 65, o Chiquinho saiu, teve que renunciar ao governo porque havia um bombardeio muito grande contra ele, inclusive com acusações infundadas, porque Chiquinho era um homem rico, entendeu? E então, mas essas acusações infundadas levaram ele a renunciar ao governo. E uma vez que ele não era mais governador, que ele saiu da política, ele não tinha mais interesse no Diário. Então, quem assumiu o Diário foi o Edgar dos Anjos, que fez uma verdadeira revolução lá no Diário. E Edgar dos Anjos, ele chegou com uma mentalidade, ele era um cara um pouco assim, megalomaníaco. Ele chegou dizendo que ia fazer do Diário o New York Times de Vitória. Vai ser o New York Times de Vitória, etc. E ele realmente colocou muita gente no jornal. Agora, ele usou um expediente interessante para que o jornal realmente ficasse um bom jornal. Ele permitia a entrada de jovens estudantes idealistas, normalmente de esquerda, para trabalharem e sem ter um compromisso de uma remuneração regular. De vez em quando davam os vales, mas aquilo ninguém podia contar com aquilo. Tinha semana, normalmente na sexta-feira. Tinha fim de semana que saía o vale e tinha fim de semana que não saía. Mas voltando àquela história da clichêria, tinha um peruano, Julio Sousa, que era o dono da clichêria. Só que ele era um dos que vivia reclamando que o Edgar não pagava. Na verdade, ele pagava, mas não pagava regularmente, nem tinha uma quantia certa. Era uma esculhambação. Empresarialmente falando, o jornal, o Diário, era uma bagunça completa. Nessa época, inclusive, 64, 65, a Gazeta já estava se profissionalizando, sob o comando do Eugênio Pacheco de Queiroz. Mas o Diário ele continuava sendo um jornal sem muita infraestrutura e, sobretudo, sem uma organização administrativa, etc., nem administrativa nem financeira. Mas então o Julio Sousa, inclusive, que ele era um pouco misteriosa a vinda dele, a saída dele do Peru, parece que ele saiu de lá meio às pressas. Mas aí depois se descobriu que ele saiu às pressas porque ele estava imprimindo notas de dólar lá numa clichêria que ele tinha lá em Lima, entendeu? E ele chegou aqui no Diário também, aquela bagunça toda, falta de dinheiro. Aí uma vez ele chegou a falar para Mariana, mostrou uma nota de $100, falou assim: Mariana, aqui está o futuro do Diário, nós vamos imprimir nota de $100. Mariana está doido, pelo amor de Deus. E aí acabou não rolando, né? Mas teve esse lance assim, de ele propor isso ao Mariano Calixto, que era um dos diretores na época. E, bom, tem um outro episódio aqui que eu separei, que é uma espécie de uma geral que o Paulo Maia deu no depoimento dele sobre como funcionava o jornal. O Diário passou por várias épocas interessantes. Depois de ser oposição a Chiquinho por alguns meses, virou governista, no primeiro governo de Chiquinho. Quando Chiquinho saiu, o Carlos Lindenberg entrou e o Diário voltou a ser oposicionista. O jornal subiu muito nesses 4 anos de oposição. Quando acabou o governo, Chiquinho conseguiu se eleger de novo e o jornal virou governo de novo. Aí perdeu um pouco aquele charme de oposição que tanto atrai os leitores. Aí, nessa época, que eu estava falando há pouco, quando o Edgar assumiu o jornal, o Diário ele sofreu um profundo processo de inovação
gráfica vieram para o Espírito Santo, o Edgar trouxe para o Espírito Santo jornalistas que tinham participado da reforma gráfica do Diário Carioca, como Cláudio Bueno Rocha, e outros. Então, e tinha também umas ousadias que eles faziam, como, por exemplo, uma vez no tabloide social foi feita uma página inteira, que só tinha uma linha, de fora a fora, uma linha diagonal na página toda, só tinha isso. E o senhor Lisboa, que era o gerente do jornal, falava: isso é um desperdício, como é que pode gastar uma página inteira? Isso aí, pô, porque para ele aquilo ali era faturamento, era a mesma coisa que jogar dinheiro fora. Ele não atinava, ou não se atinava, ele pouco se importava se aquilo era uma revolução gráfica. Para ele, aquilo ali era uma página desperdiçada. E depois tem uma outra história, que foi ainda o Marian, ainda no depoimento do Marian, não, aqui é no Paulo Maia. Aqui ele faz umas digressões que eu resolvi não fazer. Mas o Diário foi o primeiro jornal que empregou fotógrafo. Isso foi quem levou para lá foi o Rogério Medeiros, que era muito ligado ao Edgar dos Anjos. Então, ele levou para lá essa cultura de substituir os clichês por fotografia. Então, até então, era aquele negócio que eu falei, né? Era um clichê, o outro não tinha como produzir os clichês, usava o mesmo clichê inúmeras vezes para situações mais diferentes possíveis. Então, por exemplo, tinha um clichê do Fleitas Solis. Fleitas Solis era um técnico de futebol que tinha sido o técnico do Flamengo. E o clichê foi feito na época que o Fleitas Solis era técnico do Flamengo. Então ficava aquele clichê ali, né? Aí, de repente, qualquer assunto sobre futebol, as pessoas colocavam aquele clichê. Por exemplo, uma vez saiu esse clichê, uma matéria assim: o Flamengo, que já teve Fleitas Solis como técnico, ganhou o campeonato. É aquela velha foto, coisa e tal, antiga. Então, para justificar, porque o Freitas Solis tinha sido técnico do Flamengo, então que eles estavam usando aquele clichê. Bom, outra coisa foi uma tentativa de pastelamento que aconteceu com o Diário. Na época, o governador era o Carlos Neberg. E ninguém sabe se foi ele ou se foi algum assessor dele, mas o fato é que saíram 2 carros do Palácio Anchieta em direção ao Diário. Foi numa época que os editoriais estavam muito violentos contra o Carlos Lindenberg. Então, saíram 2 carros em direção ao Diário, 2 carros lotados de capanga, armados até os dentes, e para ir lá para o Diário para destruir as máquinas, etc. Só que alguém lá do Palácio avisou ao pessoal do Diário. Então, o pessoal que já andava armado, todo mundo pegou as armas, fez uma trincheira na porta do Diário e ficou esperando os caras chegarem. Na hora que os caras chegaram, começaram a atirar lá de dentro. Aí o pessoal que veio para empastelar o Diário não contava com essa recepção. Né? Então, eles voltaram e foram embora. Né? E não teve empastelamento do Diário. Bom, tem um outro episódio narrado pelo Paulo Maia, que é sobre um lance que tinha lá no Diário, que era que eles pegavam os gatos das redondezas e faziam um churrasco de gatos. Depois eles doavam a pele dos gatos, quer dizer, maltratam os animais, né? Mas naquela época não tinha isso. Né? E era funcionava um outro sistema de
de raciocínio. Então, eles usavam aqueles couro do gato, davam para a escola de samba da Unidos da Piedade para fazer tamborim, etc. E uma vez o Chiquinho, o governador, estava lá no diário quando sentiu um cheiro muito gostoso de alguma coisa sendo torrada, né? sendo preparada, alguma comida sendo preparada. E ele ficou... Dona Zélia estava também, a primeira-dama. Né? Aí ele chegou e falou, que cheiro gostoso, o que é isso? Aí o setembrino que estava do lado dele falou assim, é gato, governador. O pessoal aqui come gato. Aí ele falou, não é possível. Ele ficou rindo, coisa e tal, falou, deixa eu ir lá. Foi lá. Aí foi lá na oficina, né? Estava o Dequinha, que era um dos gráficos, ele que era o churrasqueiro mor. Né? E aí, então, ele falou, deixa eu experimentar um pouco esse negócio. Aí comeu. Dona Zélia também, que era uma mulher da mais fina sociedade, né? Também experimentou um pouquinho. Né? Aí, quando eles estavam saindo, o Chiquinho chegou e falou assim, Setembrino, fala a verdade, o que é isso? Eu sei que não é gato, mas não é possível que seja gato. O Setembrino falou, não, é gato, governador, é gato. Aí começou a passar mal, né? E nunca mais foi no diário. Né? Gugel, tem dois episódios, você está falando aqui no Pedro Maia, mas tem dois episódios do livro que eu acho que vale a pena lembrar, que antecedem, né? Primeiro é como que Pedro Maia entrou no jornal, que é irmão do Paulo Maia, né? E depois você cita também que trabalharam no jornal Zé Carlos Oliveira, Miriam Leitão, Rosental Calmon Alves. Não, eu vou chegar aí. Inclusive o episódio do José Casado, né? Que é repórter. Não, eu vou chegar nesse ponto. Eu vou chegar aí. Mas antes eu quero falar, como eu falei antes, os jornalistas andavam armados na época, né? Porque, evidentemente, corria um perigo mesmo. A profissão era uma profissão perigosa. E o Plínio Marchini, que era uma grande pena, né? Na época se falava pena, né? Que era o cara que escrevia bem. Né? Mas ele era um grande redator, né? Um cara super talentoso. Uma vez para esse livro nosso, ele escreveu um texto pequeno que eu vou ler integralmente por causa da qualidade do texto porque ele retrata fielmente o ambiente do que havia na época. A foto ao alto é do Plínio Marchini. É do Plínio Marchini. Está na página 80. Estacionei o Citroën na frente do diário onde trabalhava. Olhei em volta antes de abrir a porta. Meti a mão na maçaneta e estendi a perna para fora. Foi aí que escutei o tiro seco, inesperado, bem pertinho de mim. Ouvi um barulho de metal, vi um friso do Citroën subir aos ares e se aplastar ao chão. Estou sob fogo, pensei antes de me abaixar. Encolhido, fiquei pensando quem estaria tentando me matar. O jornal era oposicionista. Eu tinha 11 processos na justiça por vários delitos de imprensa. Vivíamos um clima de tensão e atentados contra políticos e jornalistas não eram incomuns. Esperei alguns segundos. Não houvera um segundo disparo. Me animei um pouco. Olhei em volta. Tudo normal. Foi quando vi o revólver. O meu revólver, que sempre levava no bolso esquerdo da calça, pois sou canhoto, estava no chão, ao lado da porta do Citroën. Entendi. Quando abri a porta do carro, que se abria ao contrário, levantei a perna para sair, o revólver escorregou do bolso e caiu no calçamento. O cão deve ter se chocado com o paralelepípedo e disparando. O tiro atingiu a lateral, arrancando o friso. Ufa, que alívio! Abaixei-me meio sem graça, recolhi o revólver, subi a escada e fui trabalhar. Então, quer dizer, era um episódio que podia acontecer, porque, como eu já tinha falado antes, 2 vezes
o pessoal andava armado. Né? Bom, tem um outro trecho que eu quero chamar a atenção, que é um trecho do depoimento do Elício de Almeida, que ele fala sobre como era feito o jornal, como era impresso o jornal. Não havia o avanço tecnológico. Não, vou começar antes. Tenho certeza de que todos os grandes jornalistas do Espírito Santo passaram pela redação do Diário, que na época, ironicamente, a gente chamava de o maior jornal da Rua 7 de Setembro, por ser o único. Não havia o avanço tecnológico que se oferece aos parques gráficos hoje. Primeiro, porque o jornal era feito a quente. Para quem não sabe, todo o material que a gente escrevia era reescrito a chumbo, chumbo derretido. Havia máquinas chamadas linotipos, onde se ia datilografando aquele material todo no chumbo derretido e ele ia se transformando em placas rígidas. O diagramador juntava aquilo, paginava aquele chumbo todo e depois é que o jornal ia ser colocado na rotoplana, que era a máquina de imprimir. E assim se faziam os primeiros exemplares, etc., para fazer a redação. Então, depois ele conta de novo o episódio do gato. E bom, ele fala de novo aquele negócio que eu já falei, que o pessoal, mesmo sem ter garantia de receber, e recebendo esporadicamente, quantias nem sempre as mesmas, mas o pessoal continuava trabalhando no diário. Porque o pessoal estava ali, não era por causa do dinheiro, estava ali porque era apaixonado pelo jornal. E também porque ali tinha um espaço para se escrever o que se quisesse. Então, o pessoal ficava, quer dizer, trabalhava por amor, simplesmente por isso. Trabalhava porque ali podia escrever o que quisesse. Bom, tem um trecho, teve aqui o Ronaldo Nascimento, no depoimento dele, ele cita um repórter, que tinha lá o Carlos Alberto, que ele escrevia no diário, que à meia-noite passava um carro sem motorista em frente ao Cine Glória, Cine Teatro Glória. Aí muita gente ia para lá para esperar o carro passar. Era uma situação... Rapaz, eu estou com um problema aqui. Eu vou ter que pegar o coisa aqui, porque minha bateria está acabando. Espera só um minutinho. É incrível como tem um tema recorrente das nossas conversas, que é a ideia da paixão de quem escreve esses livros. Isso aqui está muito evidente, até no título do livro, né? Pronto, resolveu. Bom, enfim, aí... Bom, aí agora vem aquela história. Agora vem aquela história que você falou, de como era o processo caótico de funcionamento do jornal. Então, por exemplo, publicava-se na primeira página do jornal, dizendo assim, você quer ser jornalista? Aí vem até aqui, etc. Mas não era, nessa época já era assim, mas antes, quando Pedro Maia chegou lá, era diferente. Ele foi levado pelo Paulo Maia, que já trabalhava lá, que era irmão dele. Então, ele chegou lá e o Paulo Maia levou, falou assim, falou para o senhor Lisboa, né, que era o gerente do jornal, falou assim, ô, senhor Lisboa, esse aqui é meu irmão, Paulo, e ele quer ser jornalista. Aí o senhor Lisboa olhou para ele assim e falou, você quer ser jornalista? Aí ele falou assim, quero. Então pega uma vassoura e vai à redação. Então, assim que Pedro Maia entrou no diário. Aí depois ele se tornou um grande colunista. Tinha uma coluna chamada Cidade Aberta, que publicou durante anos e anos, depois levou essa coluna para a tribuna, e depois publicou um livro com
textos dessa coluna. Bom, o José Carlos Correia conta que ele chegou no Diário quando tinha 17 anos. Assim, mas ele não foi o único que chegou lá assim. Pelo contrário, o José Casado, que hoje é repórter especial da Veja e que foi editor do Globo, ele chegou lá para entregar um livro, para devolver um livro. E aí o secretário de redação, que era o Erildo dos Anjos, confundiu, era muito comum ver menino lá, assim, quando ele chegou e deu uma pauta para o Casado. Não, não, vem aqui entregar um livro, faz essa matéria aqui. Aí ele saiu, fez a matéria e depois virou um jornalista consagrado. Começou por acaso, dessa forma, no jornal. Outras pessoas ilustres, além do Casado, que começaram no Diário, foram, por exemplo, a Miriam Leitão, que não sabia bater máquina, não sabia datilografar, como outros chegaram lá também sem saber datilografar. A Miriam Leitão, o Rosenthal Calmon Alves, que Miriam Leitão e Vladimir Neto, né? O marido, companheiro. Vladimir Neto também. É Vladimir o nome dele? Vladimir Neto, isso. Bom, então ele também. Eu tinha dúvida se ele tinha começado na Tribuna, mas aí você está falando. E ele então, fazia. É que a turma que fazia medicina, ele, o Bonato, Vladimir Neto era aluno de medicina. Não sabia não. Mas, enfim, eu sei que tinha esse pessoal todo, muitos deles viraram jornalistas consagrados. Todo mundo. Então, quer dizer, o Diário realmente era o que se dizia na época, uma escolinha de jornalismo. As pessoas chegavam lá, muitas vezes sem saber nada, e, de repente, viravam um grande jornalista. O Antônio Alaerte, por exemplo, ele conta no depoimento dele aqui para esse livro que ele... Eu vou falar porque foi ele que falou, né? Que ele não sabia escrever direito, por exemplo, ele escrevia operário com H. Então ele falava isso rindo, coisa e tal, mas depois ele aprendeu, se tornou um grande jornalista, né? Além de ser um grande agitador cultural. Mas, enfim, e assim como essa, tem diversas outras matérias, né? Outros trechos interessantes. Teve um episódio que foi quando o Chiquinho entregou o jornal e ninguém queria assumir o jornal. Não, isso já foi num outro momento, que tinha que ter um diretor de redação. O Edgar era o diretor-geral do jornal, mas ele não era jornalista, não podia ser diretor de redação. Então, ficou um impasse, porque não tinha diretor de redação. O Cacau Monjardim, que era o diretor de redação, ele se aborreceu uma vez, porque tinha um caderno que o pessoal publicou, no caderno 2, que era sobre, tipo assim, nossos ídolos. Aí tinha na primeira página Mao Tse Tung, na segunda página Che Guevara, na terceira página Regis Debray, e por aí vai. Então, só digamos, personalidades da esquerda mundial. Isso em pleno regime militar. Inclusive, aí o Cacau foi chamado lá no terceiro BC, e quando voltou, ele conseguiu resolver o assunto, mas quando voltou, ele falou, não sou mais diretor desse negócio. Aí tinha que achar um diretor. Aí o Maurílio Cabral falou que não podia ser, então tinha vários que estavam cotados. Um deles era o Maurílio Cabral. Aí o Maurílio falou, não, eu não posso porque eu sou funcionário da Assembleia. Aí um outro não quis porque era funcionário da prefeitura. O Ademil falou que não podia porque ele era comunista. Então ia queimar o jornal, e se queimar também. E por aí vai. Aí, no fim, acabou o Rogério falando assim, não, já que é só para... Então, no jornal do dia seguinte, tinha que sair o nome do diretor de redação, para se responsabilizar
pelo que estava sendo publicado. Foi uma exigência do terceiro BC, que é o atual 38º BI. Aí o Rogério, bom, se é só para amanhã, então bota meu nome. Aí depois ele continuou, ficando um tempão. E havia presença da censura dentro da redação, como era comum nos outros jornais também. Mas lá, eles tinham vários truques. Um deles era que a Carmélia, que era editora internacional, ela juntava aqueles telex todos que chegavam, montanhas de telex, e davam para os censores. Eu não ia publicar nem 0,5% daquele material. Mas ela fazia os caras lerem aquilo tudo. Aí depois, quando chegava na hora das matérias quentes mesmo, aí os caras já estavam cansados e passavam por cima e a matéria saía. Depois dava confusão, mas a matéria saía. E tem um outro episódio interessante que foi... Deixa eu ver se tem. Bom, no depoimento do Rogério, tem uma história bem curtinha sobre Iúna, né? Iúna é um município do sudoeste do Espírito Santo que sempre teve fama de lugar violento, lugar cheio de pistoleiro, etc., pelo menos naquela época. Né? E então, o diário, aqui eu vou ler aqui o pequeno trecho do depoimento de Rogério. O diário, um jornal de 8 páginas, não tinha lugar para grandes reportagens. Mas eu me lembro de matérias que trouxeram prestígio para o jornal, como uma sobre a criminalidade em Iúna. Mostramos que, na época, Iúna tinha o maior índice de criminalidade do Brasil. A manchete foi a transcrição de uma frase dita por um morador de lá. Iúna não tem cinema porque o Bang Bang é ao vivo. Aí o pessoal de Iúna ficou muito, não gostou nem um pouco. Sim, o episódio do negócio do Flash, igual aconteceu lá na última hora. Então, um momento interessante foi quando o Cláudio Bueno Rocha fez uma rodada de palestra com o pessoal do Jornal do Brasil. O JB era a coisa mais moderna do jornalismo brasileiro. Os editores vinham falar para nós no Teatro Carlos Gomes. Um dos fotógrafos era Barreto, e mandamos ele fotografar o Alberto Dimes, mas não tinha flash. A solução foi encontrada pelo próprio Barreto, que contou com a colaboração do iluminador do teatro. Barreto ficou olhando para ele. Quando o Dimes olhou para Barreto, Barreto olhou para cima, o funcionário acendeu as luzes e Barreto fotografou. Bom, agora é o Adam Emil, que era talvez o cara mais politizado da época, era um cara com mais idade, que já tinha trabalhado, inclusive, na Última Hora, na década de 50, ele veio para o Diário, e ele foi ser redator-chefe do Diário. E aí ele fala que os jovens repórteres eram rebeldes, mas extremamente inteligentes, com muita disposição para o trabalho, muito amor ao que faziam, extremamente politizados. Mas era uma garotada que resolvia os problemas do Brasil e do mundo nas mesas do Brits. O Brits era um botequim que ficava perto, não era propriamente um botequim, era um bar, que às vezes tinha até música ao vivo, que ficava perto da redação do Diário, ficava no coração da cidade. E então, ali, o pessoal na frente de uma garrafa de cerveja resolvia todos os problemas da humanidade. Né? Então, e o Adam, ele ia muitas vezes, era chamado ao terceiro BC para receber novas instruções dos coronéis. E um dos problemas sérios que houve com o Diário na época foi quando, em pleno período repressivo, havia um procurador da República cuja esposa foi matricular a filha no Colégio Sagrado Coração de Jesus.
e parece que houve um aumento da mensalidade na hora da rematrícula. Aí ela ligou para o marido dizendo que o dinheiro não havia dado para pagar. Horas depois, o procurador mandou a Polícia Federal prender as freiras. Recebemos a informação e partimos para o local. O Makoto fez uma foto muito feliz. Pegou justamente duas irmãs de caridade sendo empurradas pelo policial para entrar no cofre do camburão. Vocês imaginam o que aconteceu por causa dessa foto, né? A polícia foi lá, Pasquinha, a Polícia Federal, inclusive prenderam o Cacau novamente. Isso antes dele pedir demissão. Mas, enfim, teve diversos outros episódios também relacionados com a censura. Elogios no Pasquim. Isso aqui é o do depoimento do Antônio Laerte. Fiquei no Diário 4 anos, colunista, repórter. Depois veio o áureo tempo de 68 para 69, quando tinha uma turma pesada que incluía Paulo Torre e Rubinho Gomes. Um suplemento especial que nós fizemos nessa época ficou na história. Na capa havia um texto de Paulo Torre sobre Che Guevara. Na segunda página, uma matéria minha sobre Celso Furtado. Tinha também uma matéria de Everton Guimarães sobre Mao Tse Tung e outra de Rubinho Gomes sobre Regis Debray. Esse suplemento foi o máximo de loucura e rebeldia. Só tinha isso, uma página para cada símbolo nosso, e que acabou sendo apreendido pela Polícia Federal. Bom, outro trecho do depoimento do Laerte. Em 1969, o jornal pegou fogo. Bom, é o seguinte, esse episódio foi oficialmente narrado como tendo sido protagonizado pelo Américo Rosa, que era o contínuo do jornal, né? Uma espécie de office boy, só que ele era office sênior, né? Porque ele já era de mais idade, né? E ele bebia muito, etc. E dizem que ele, ao deitar, ele tinha acendido uma vela, aí dormiu com a vela acesa e acabou queimando. Aí, embaixo aí tem o Paulo Maia, nessa foto aí, embaixo tem o Paulo Maia, que era aquele que eu falei há pouco tempo, em cima o Américo Rosa. Mas, enfim, aí parece que a vela queimou o colchão dele, daí incendiou tudo. Essa foi a versão oficial. Mas, segundo Antônio Laerte, havia uma outra versão de que talvez o que tivesse acontecido fosse proposital, porque havia um seguro que tinha sido feito meses antes, 2, 3 meses antes. E aí, com o seio da redação, o pessoal do jornal pôde receber o seguro. Não sei se isso é impossível de comprovar, né? Porque está todo mundo morto já. Mas, enfim. Agora, tem um episódio politicamente extremamente relevante que foi a cobertura do Esquadrão da Morte, né? Isso aí foi em 67. 67, no governo Cristiano Dias Lopes, estourou a questão do Esquadrão da Morte, que era formado por policiais, normalmente delegados, que faziam justiça com as próprias mãos. Eles vinham lá para um areal que tinha perto da Barra do Jucu e enterravam os presuntos lá. Como é que chama? Desovavam os presuntos lá, que era o termo da época, né? Então, nessa época, quer dizer, foi nessa época que o Diário usou mais a sua característica de ter de ter matérias com letras garrafais. Então, essa aí que você passou rapidamente, assim, 11 cadáveres. Foi até uma matéria do Gerson Camata, essa 11 cadáveres. E depois tem uma outra na sequência, que fala mais 9 cadáveres.
mas foram dezenas de bandidos que morreram, ou de presos que morreram assassinados por policiais que formavam o tal Esquadrão da Morte, que depois veio a ser sucedido por o tal Scuderie Lecoq. Bom, uma característica importante do diário era a ênfase que dava para as manifestações culturais. Era um jornal que tinha um suplemento especial muito moderno e criativo. Né? E eu vou ler um trechinho aqui do depoimento do Alaerte. As coisas explodiram nas artes, na música e principalmente na imprensa daqui. Todo mundo no Rio sabia que no Espírito Santo as coisas estavam efervescentes. O jornal era supermoderno. Em diagramação, não perdia para ninguém. Charges na primeira página. Era um jornalismo de vanguarda e, ao mesmo tempo, era um jornal do sistema. Não era um jornal alternativo. Por esse tempo, escrevi uma coluna no segundo caderno, junto com Sandra Marina Valadão Gomes, uma moça da sociedade. Antônio Alaerte e Sandra Marina. Coluna grande, página inteira, dominical. Aqui, no depoimento do Rubinho Gomes, que foi um grande expoente do jornal, diga-se de passagem, ele fala um pouco sobre a escolinha de jornalismo. A escolinha funcionava da seguinte maneira. Eram publicados anúncios na primeira página do jornal. Você quer ser jornalista? E fazia-se uma seleção. Características dessa época são os cadernos especiais, que Mariana Calixto fazia muito bem. O primeiro, com a característica de caderno 2, que tem notícia, foi no diário. O caderno 2 é o segundo caderno, né, que se chama, que era normalmente dedicado à arte e cultura. Então, aí ele fala sobre o fato dele ser líder secundarista e jornalista ao mesmo tempo, gerava algumas situações, né, interessantes e adversas. Numa dessas vezes em que ele estava preso, Rubinho estava preso, mas na sexta-feira ele tinha começado a fechar um caderno, desses cadernos especiais, e aí ele foi preso no sábado. Aí o Edgar conseguiu que a Polícia Federal liberasse ele para completar a edição do tal caderno. Aí ele veio com um policial da Polícia Federal junto com ele, aí fechou o caderno e depois voltou para a Polícia Federal. Bom, Eu acho que é isso. Acho que é isso, Gurgel. Vamos abrir um tempinho para a gente debater, a turma pergunta. é isso aí, tuas ordens. Eu queria chamar a atenção, né? Ana Carolina Ron, que levantou a mão, eu queria chamar a atenção porque tem várias coisas que me parecem relevantes. Né? Uma delas é essa escolinha que assim, fez com que vários jornalistas se formassem ali. A gente tem conhecidos na grande imprensa, Miriam Leitão, Vladimir Neto, Zé Casado, Eu não estou Rosenthal, ouvindo direito. Vladimir Neto, Miriam Leitão, Rosenthal, Eu não José estou ouvindo Casado. direito. Nossa, Eu não estou ouvindo direito. não sei o que é. Eu não ouvi a sua fala. Ana Carolina levantou a mão, aí depois eu vejo o que há com o meu som aqui. Você consegue ouvir bem agora, Gurgel? Oi, tá ouvindo? Você desviou? Eu queria, na verdade, fazer uma questão mais de ordem prática, assim. Você basicamente teve que trazer à vida um jornal que não existe mais, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre esse processo das entrevistas, das idas até o arquivo, de como foi rememorar esse documento que, infelizmente, a gente perdeu, assim, na história do Espírito Santo.
Olha, foi uma Sim, boa essa pergunta. pergunta da... Está me ouvindo agora? Está me ouvindo melhor? Melhorou bem, melhorou. Estou te ouvindo. Essa pergunta da Ana Carolina é fundamental, até porque esse livro é o resultado de um trabalho que foi liderado pelo Gurgel, o texto final é do Gurgel, mas é um trabalho feito por uma equipe grande. Né? Então, isso eu acho que é um grande mérito, tanto que o Gurgel não assina o livro como autor. Né? Eu chamei o Gurgel porque eu sei, é evidente, ele que concebeu o projeto, ele que mobilizou as pessoas, ele que... Mas é um projeto, eu acho que esse processo me parece extremamente interessante, né? De ter um grupo grande, né, de jornalistas que fizeram as entrevistas e depois uma outra equipe transcreveu e depois uma equipe, em especial Ezio Pessali, que você já citou, mas eu acho que merece, né? Ezio Pessali, você trabalhando no texto final. Né? Não, eu achei a pergunta da Ana, realmente foi bom você ter falado isso, Vitor. Na verdade, foi o seguinte, havia uma equipe que fazia as entrevistas, aí repassavam para nós, para mim e para Ezio. Aí Ezio dava uma primeira penteada e depois eu fazia o texto final. Porque havia questões que ele achava que eu que tinha que decidir. Então, aí ele fez uma primeira penteada e depois mandou para mim. Penteada, no jargão jornalístico, significa dar uma primeira arrumada no texto. Mas foi bom, Ana Carolina, você perguntar isso, porque o que aconteceu é que nesse tal incêndio que eu mencionei, que foi mais ou menos em 69, toda a coleção do diário desapareceu, foi queimada. Então, eu comecei a catar, literalmente, fragmentos, um caderno aqui, uma edição ali. Fui por exemplo, eu me lembro que Tadeu Teixeira cedeu algumas páginas, alguns cadernos que ele tinha, o Gobi também, e eu vasculhei os diversos arquivos onde era possível pesquisar. Fui na Biblioteca Pública Estadual, fui no Arquivo Municipal, fui no Arquivo Estadual e depois fui na Biblioteca Nacional, lá no Rio. E lá na Biblioteca Nacional é que tinha o maior número de edições do diário. Foi lá no Rio que eu consegui o maior número de edições. Então, aí aquilo ali serviu, nós reunimos todas aquelas edições, e foi essas edições que nos permitiram fazer o texto final, o trecho final do livro, que era o Diário e Seu Tempo, que foi feito com base em matérias publicadas no Diário. Agora, aí, uma vez que eu fiz esse trabalho inicial, aí sim, nós montamos uma equipe de jornalistas para tomar os depoimentos, que era muito depoimento. Não dava para eu e Ezio fazermos aquilo sozinhos. Então, eu, por exemplo, fiz o depoimento, peguei o depoimento do Marian Caliste e do Rogério Medeiros. O de Rogério, inclusive, eu peguei lá em Itaúnas. E agora, os outros depoimentos foram todos recolhidos por uma equipe que era coordenada pela Maria Helena Azevedo. Então, ela distribuía, fulano, você fica com Jacaré e com o Toninho Rossetti, vamos dizer. E assim foi. Agora, alguns dos integrantes do livro, eles preferiram, eles mesmos, redigir a sua participação. Foi o caso do Antônio José Miguel Ferrosa, por exemplo, e de alguns outros, acho que o Arlon Oliveira também, e por aí vai. Mas, enfim, então... Esse Ferrosa é hoje desembargador? Esse Ferrosa é hoje desembargador? Não, pai dele. Não, pai dele. Naquela época, o Pedro Ferrosa ele era menino bem novo ainda. Foi assassinado, né? Hã? Foi assassinado, né? Não foi eu? Não, foi assassinado foi o José Maria Ferrosa. Era irmão do Antônio José. E era irmão do Antônio José
e tio desse Ferrosa, que é desembargador agora. Bom, mas então é isso. Então foi feito dessa forma. Quer dizer, nós nos valemos de uma garimpagem para poder, pelo menos, saber o que perguntar às pessoas. Eu queria ainda fazer um comentário em relação a essa questão do Esquadrão da Morte, porque é uma questão, primeiro, que eu entendo de alta relevância, assim, por conta de que, enfim, gerou a Escuderie Lecoq, a Escuderie Lecoq retornou nos anos 80, 90, né? Enfim, deu E, na época, né? O secretário de Segurança Pública, que era né? Era José Dias Rocha, né? José Dias Lopes. Dias Lopes, que era irmão do governador do estado. Quer dizer, então, era uma atividade. E essas questões eram apresentadas pelo diário assim, de uma maneira bem clara. Né? O José Dias Lopes, ele tinha sido policial no Rio de Janeiro. Se não me engano, ele era delegado lá no Rio. E lá ele já estava envolvido com essas questões do Esquadrão da Morte. E aí ele chegou no Espírito Santo, trazido pelo irmão, praticamente com essa finalidade. Entendeu? Ele tinha carta branca do governador, que era irmão dele, para fazer o que ele fez. Inclusive, tem um livro do Everton Guimarães, exatamente, A Chancela do Crime, que fala isso muito detalhadamente. Vitor quer falar. Pode falar, Vitor. Vitor. Oi, Vitor, eu, né? Temos vários Vítores aqui na turma, eu acho que sou o Vitor eu mesmo. Né? Então tá, fala. Gurgel, você estava falando dessa clichêria aqui, que de vez em quando fazia, eu acho que era da Associação de Imprensa Campista, né? Que tinha uma clichêria aqui, que fazia para os jornais de Campos e fazia para exatamente. Muitas vezes eles iam a Campos. E eu estava... exatamente. A gente tem uma ligação grande aqui com a Associação de Imprensa, a gente lembra da história desses trabalhos da clichêria e tal, estava matando saudade aí a partir dos seus relatos. Tem uma relação grande também de Campos com Vitória, né? Vários coleguinhas aqui e lá. Estava pensando numa coincidência aqui, Gurgel, eu queria que você comentasse do caso do Jornal Diário aí de Vitória, né, que era de um governador e declaradamente de um governador, tinha essa relação enfim, com um projeto político muito claro, né, identificável e tal. E nós tivemos aqui em Campos recentemente um outro jornal, O Diário, também de um projeto político, mas não assumido tão claramente, né? E essa é uma diferença curiosa, né? Porque você está falando de uma época em que os políticos e partidos diziam: olha, nós temos vinculação com o jornal tal, nós defendemos plataforma tal, o jornal era reconhecido publicamente por isso e não havia problema nenhum. Né? E aqui, mais recentemente, a gente teve esse caso em que o suposto proprietário, eu preciso botar o termo suposto antes, não admitia e não admite até hoje que foi proprietário do jornal O Diário, e todo mundo sabia que sim, né? Então, você tinha empresários que ficavam à frente do jornal e etc e tal. Então, a minha pergunta, a minha provocação era assim, se na sua opinião não era mais honesto, pelo menos nesse tempo, mais transparente, em que os jornais, as publicações tinham as suas vinculações e deixavam isso claro para os leitores, né? Porque depois começou-se a ter uma espécie de suposta imparcialidade, suposta isenção, né, que é o que se tem hoje, inclusive na grande imprensa, que em muitos casos não difere muito dos projetos políticos, às vezes não vinculados a um nome, mas a uma linha muito clara. Né? A gente vê claramente como se pauta a noção de terceira via hoje no país, como claramente há uma aproximação da grande imprensa com candidaturas como a do Moro, e essas coisas todas estão todas muito dissimuladas, né? Não era mais honesto, não era mais transparente no tempo do diário aí, do teu biografado, teu jornal biografado?
a verdade é que não só o Diário, mas os outros jornais que havia em Vitória, e não apenas em Vitória, no Brasil inteiro, naquela época, eram partidos que defendiam, eram jornais que defendiam as ideias e os nomes, eles eram usados, eram livros que usavam para atuar politicamente, partidariamente, entendeu? O objetivo do jornal era esse. Né? A modernização da imprensa, com a chegada do caráter mais assim empresarial, no que você fala assim, o negócio da objetividade, tudo, ela no Espírito Santo ocorreu a partir de 64, com a Gazeta. A Gazeta foi o primeiro jornal que teve uma estruturação melhor nessa época que eu estou falando. Agora, no Rio também, os jornais pertenciam a partidos políticos, ou a partidos, ou então, por exemplo, no caso da Última Hora. A Última Hora não pertencia a um partido político, mas o Samuel Weiner era muito amigo do Jango. Era amigo de ir na casa, sem se anunciar, ia na casa. Ele era amigão, era um aliado de carne e unha com o João Goulart, como se dizia na época. Entendeu? Por sua vez, a Tribuna da Imprensa, por exemplo, que era do Fernandes, do Hélio Fernandes, era mais ligada ao DN. Era Carlos Lacerda vendeu para o Hélio Fernandes. Na época do Carlos Lacerda, exatamente. Então, quer dizer, eram jornais que tinham uma vinculação política evidente. Nem todos, é bom que se diga. Por exemplo, o Jornal do Brasil era da família da Condessa Pereira Carneiro. E não tinha uma vinculação direta com nenhum partido ou nenhuma tendência partidária. Mas são raros, cara. O Correio da Manhã também. Agora, como eu já tinha dito antes, aqui em Vitória, todos os jornais tinham algum tipo de vinculação político-partidária. Eu até citei, né? Já tinha falado que a Tribuna era do PSP, Lidemar de Barros, a Gazeta era da família Lindenberg, que era do PSD, e a Ordem, que era da Igreja Católica, e a Folha Capixaba, que era dos comunistas. Inclusive, eles mudavam de dono e mudavam de orientação. Né? Houve um momento, eu não me lembro se mudavam de dono e, ao mesmo tempo, mudavam de orientação. Né? Eu não sei se foi imediatamente depois do Adhemar, quando João Santos compra a Tribuna. Né? E o João Santos é de uma família de Pernambuco, né? Era um grande grupo de cimento, a empresa hoje está quebradíssima na Sal, né? Mas eles tinham uma fábrica em Cachoeiro de Itapemirim. Né? O João Santos era filho do velho João Santos, de uma família tradicionalíssima de Pernambuco. Ele veio para o Espírito Santo cuidar da fábrica, gostou daqui, quis ser governador e comprou o jornal A Tribuna para isso. O primeiro movimento que ele fez, porque ele quis ser governador do Estado, né, foi comprar o jornal A Tribuna. E aí é curioso, porque eu cheguei pouco depois, né, ele morre num acidente de avião, né, 81, e enfim, a Tribuna fica sem pai nem mãe, né? Tanto que eles vão viver uma greve em 83, 84. Né? O jornal só volta em 87 numa outra estrutura. Né? O caso da Gazeta, né? A família Lindenberg, eles sempre falam, o filho do governador Carlos Lindenberg, Carrier, né? Morreu recentemente. Carrier falava claramente, a gente tem, né? Que ele falava que a ditadura fez bem para o jornal dele, e nesse sentido ele tem razão, né? Porque era um jornalzinho de ação política, mas ele não tinha, mal e porcamente pagava as contas. Né? Mas ele com a ditadura, ele não, a política estava interditada, ele conseguiu fazer uma profissionalização relativamente bem feita,
não é? E a Gazeta, a partir de 64, né, se torna um jornal mais isento, assim, entre aspas, mas deixa de ser partidário como era. Não deixa de ser aquele jornal ostensivamente partidário, né, e fez um jornalismo de muita qualidade, né, até sobreviver a essa crise que veio agora, onde eles se comportaram, no meu entendimento, muito mal. Né? Mas a Gazeta, nos anos 90, tirava edições incríveis, com uma tiragem elevadíssima. Né? Era um grande jornal. Né? A sede que eles inauguraram, eu vi a sede que eles inauguraram em 83, né? Poucos jornais têm uma sede com aquela qualidade. Agora, é evidente, né? E Caria também conta, né? E não esconde. Né? Carrier achava fundamental ele ter rádio e televisão. No caso de televisão, né, ele foi negociar com o Roberto Marinho. Né? Foi 76. Né? Eu soube de uma outra maneira, né? Que é o seguinte: pelo que eu soube, isso passou por uma negociação política entre o Carlos Lindenberg, que era senador, com o ministro das Comunicações, que era o Euclides Quandt de Oliveira, na época do governo militar. Né? E então teria sido essa articulação. Agora, é evidente que quando chegou na fase de implementação, de operacionalização, aí sim o Carrier tomou a frente. Mas isso aí, primeiro, teve que viabilizar o canal. Sim, porque... mas ele procurou o Roberto Marinho, porque ele falava que se o Roberto Marinho não quisesse que ele fosse né, ele não teria interesse em televisão. Né? Quer dizer, força de expressão, né? Mas ele era para mostrar o como, já em 76, Roberto Marinho era fundamental para montar a rede. Né? Mais questões? Só que esse aqui é o livro que o Gurgel citou, A Chancela do Crime, de Everton Montenegro. Né? A verdadeira história do escravidão. É um belo livro, é um catatauzão de 400 e tantas páginas, quase 450 páginas, né? que faz. E esse Esquadrão da Morte é o precursor dos esquemas de Cláudio Guerra. Né? Então, tem uma história que vai tendo continuidade, né? Em alguma medida, muito interessante em relação a esse tema. Isaac levantou a mão. Ei, boa noite, pessoal. Boa noite, Gurgel. É só uma avaliação que eu queria que ele fizesse, por favor, porque ele narrou os episódios aí dos embates editoriais entre os veículos da época, e hoje, como o professor Vitor mencionou, a gente tem uma tribuna que passa por uma dificuldade financeira gigantesca. A gente não tem mais o jornal impresso A Gazeta, nem Notícia Agora, e a gente tem cada vez mais jornais digitais. Eu queria que ele fizesse uma avaliação daquele período e esse período atual, onde a gente tem cada vez menos impresso e uma comunicação cada vez mais digital. Bom, embora o Vitor tenha mais condições do que eu para falar sobre isso, mas eu vou falar alguma coisa. O momento histórico é completamente diferente. Né? Então, quer dizer, o que nós vemos aqui? Como eu falei, o início da profissionalização da do caráter empresarial dos jornais do Espírito Santo se deu a partir de 64. E a Gazeta foi o primeiro exemplo. Agora, esse ano, além de ter sido o ano do golpe, ele também foi a época em que a chamada aldeia global começou, esse conceito de aldeia global, que foi trazido no livro do Marshall McLuhan,
começou a ser discutido, que o mundo era uma aldeia global. Então, a própria formação de redes de comunicação, e também tem outra coisa também, que é o próprio arsenal tecnológico que passou a ficar disponível para os jornais e também para os outros veículos, para o rádio e com o advento da televisão, do jornalismo na televisão. Agora, o que eu quero dizer é que, por exemplo, naquele momento, até então, havia uma grande quantidade de jornais impressos, primeiro porque era o que havia em termos de tecnologia, e segundo, porque havia um estímulo ao debate. A gente vivia num país democrático, um presidente eleito, e que havia um debate muito grande. As pessoas, antes do advento da televisão, as pessoas ficavam sentadas do lado de fora de suas casas, conversando durante a noite, e ali trocando ideias, debatendo os fatos do dia, às vezes ouvindo rádio, que também nem todo mundo tinha rádio. E então era um outro ambiente. Com o advento da televisão, as pessoas passaram a ficar, que foi uma grande coisa. A televisão é uma grande coisa, mas do ponto de vista antropológico, vamos dizer assim, as pessoas pararam de ficar umas de frente para as outras e presencialmente e passaram a ficar uma do lado da outra, olhando um conteúdo que já vinha pronto, mastigado e que caiu como uma luva, particularmente no Brasil, onde havia um processo de fechamento democrático. Então, quer dizer, dentro desse processo de fechamento, a livre circulação de ideias não era bem-vinda. Então, os jornais foram definhando, pouco a pouco. Agora, e simultaneamente a isso, ocorreu essa modernização. Os jornais, pouco depois, tiveram condições de sair em offset. A televisão, ela começa, a grande rede de televisão, começa nesse período, 64, 65. Foi quando o Roberto Marinho fez um acordo com o grupo Time Life. E aí implantou. Antes havia uma rede de televisão no Brasil, que era os Diários Associados, que era do Assis Chateaubriand, e a primazia, nesse aspecto, foi substituído pela Rede Globo. Então, o que eu vejo é o seguinte, que hoje em dia, essa questão do jornalismo impresso, eu acho que é uma tendência de não haver, ou de diminuir muito ainda mais, a quantidade de jornais impressos. No Espírito Santo, como você sabe, só tem a Tribuna ainda. Eu espero que continue. Agora, no Rio também, alguns desses jornais que nós falamos, Tribuna da Imprensa, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, O Jornal, e diversos outros desapareceram. E o Jornal do Brasil, se não me engano, está tendo uma edição online. Mas isso é porque essa tecnologia não havia na época. Então, eu acredito que a tendência é que haja cada vez mais conteúdos pela internet. Sim, e aquela tendência que eu falei no início, de modernização, das pessoas ficarem uma ao lado da outra em frente a uma tela, se fragmentou mais ainda com o advento da internet, que aí é cada um por si mesmo. Então, quer dizer, não tinha essa coisa da interação, foi diminuindo, e a diminuição da interação gera uma diminuição no debate. Não por acaso está havendo, depois desse período, uma carência muito grande de lideranças. Acho que tem tudo a ver, tudo está num balaio só. Agora, eu acho que o Vitor pode falar mais sobre isso, porque o Vitor Gentili, porque ele lida com essa temática no dia a dia. Eu chamaria atenção para um caso, para essa questão, para uma questão que poucos
pouco lembrada, pouco questionada, né? E que eu chamo, né? Porque o Roberto Marinho criou uma grife, né? E o Roberto Marinho inaugurou o que muito depois seria conhecido como franquia, né? Então, o Roberto Marinho tem 5 emissoras de televisão. Na verdade, ele começou com 3. Né? O importante para o Roberto Marinho, quando ele montou a rede, ao contrário de Chateaubriand, e que eu conheça, não há outro país no mundo que funcione dessa forma, né? Ele tem, em cada estado, em cada região do país, ele tem parceiros que são afiliadas ou repetidoras ou reprodutoras, e esses parceiros, com muita frequência, têm propriedade cruzada local, que é o caso da Gazeta Aqui. A Gazeta Aqui tem a retransmissão, é afiliada da Globo, né? Mas tem um jornal diário, quer dizer, era em papel agora, mas segue sendo um jornal diário, né? Tem um jornal, tem a televisão, né? Tem algumas rádios, né? Entre elas a CBN, né? Quer dizer, então ela está vinculada ao quer dizer, essa lógica que eu chamaria de franquia, né? Porque o Roberto Marinho conseguiu montar uma rede tendo parceiros, que não é ele, não sendo um empresário de montando emissoras em país todo, até porque era proibido, né? Foi proibido no final do Império de Chateau, a lei estabelecia que ninguém podia ter mais do que 5 emissoras. E ele aproveitou isso, montou uma rede com parcerias em todos os estados, e eu imagino que em boa parte dos estados a lógica funcionava como funcionou aqui, e durante os anos 70, 80 e 90, né, a Rede Gazeta era extremamente poderosa, né, como empresa, uma empresa extremamente saudável, mas é a propriedade cruzada, que é uma coisa que é na maioria dos países, né? Quem tem emissora de TV não pode ter jornal, e aqui tem um estímulo, né? No país inteiro para que se façam essas propriedades cruzadas. Isso é um problemão, né? Mas eu queria também chamar a atenção que você usa, que é uma coisa que nós vemos discutindo assim, no decorrer da disciplina, né? Como esses autores que eu tenho chamado, né, todos eles, ou quase todos, né, apresentam uma enorme, quer dizer, trabalham de uma forma muito grande com a ideia de paixão. Né? Quer dizer, o cara que fez César Mota, que fez a história do Jornal do Brasil, tinha trabalhado no Jornal do Brasil, conhecia trabalhar no Jornal do Brasil, tinha uma paixão. Né? Você usa paixão no título, né? 40 versões de uma paixão. A Carla Monteiro, que biografou Samuel Weiner, mesma coisa. Ela falou, eu era apaixonada por Weiner. Né? Tinha muito... Dom Cardoso, que biografou Tarso de Castro, né? Biografou porque o pai dele pediu, e ele se encantou pelo personagem, enfim. E tem vários outros, né? Quer dizer, essa ideia. É curioso como a gente está recuperando nessa disciplina uma ideia, que era uma ideia assim, que se remete mais ao passado, onde o jornalismo era essa coisa, que eu diria, como dizer, apaixonante, né? Esse cheiro de cigarro, cheiro de chumbo, né? Aquela lógica daqueles tempos, quer dizer, cria uma melancolia, umas saudades daqueles tempos. Né? Pouca gente... Né? Os jovens
É interessante, esse negócio que você falou é interessante. Mesmo adultos de hoje, boa parte deles não viveram essa época, só quem. Né? Eu vivi por acaso. Né? Não, Eu fui eu, trabalhar. praticamente todos os jornais que eu. Sim, fala, desculpa, pode continuar. Eu vivi por acaso em São Paulo, porque eu fui trabalhar no jornal que comprou a sede do Estadão, quando o Estadão foi para a Marginal, né? E continuou usando os equipamentos, portanto, trabalhava com rotativas, né? Montava na rama, né? E os textos eram. Você fazia composição de textos em linotipos. Numa época onde boa parte dos jornais já trabalhava em um offset, né? Todos os jornais que eu trabalhei eram ainda nesse modelo que você falou. A redação era uma sala enorme, aí tinha lá as máquinas de datilografar, manuais ainda, né? Porque eu comecei a trabalhar na década de 70. Em 74, eu fiz um estágio no Jornal de Brasília, lá em Brasília. Eu formei na UNB, né? E então tinha aquelas redações e sempre tinha um botequim perto. Era uma característica. Então, a redação enfumaçada e de vez em quando o pessoal saía para tomar uma cachaça mesmo, ou então um conhaque, ou então uma coisa, bebida quente mesmo. Porque o fechamento do jornal também era um processo um pouco caótico e também apaixonante. Por exemplo, eu me lembro, no Jornal de Brasília, isso, como eu estou falando, 74, por aí, que o Teixeirinha, que era o cara de Pernambuco, que era o editor-chefe, ele chegava assim, saía lá da sala dele, entrava na redação, às 11h30 da noite, mais ou menos. Vamos fechar o Jornal do Homem. Entendeu? Era assim que a coisa funcionava. Era uma bagunça, o nego gritava, enfim. É, tinha tudo menos essa placidez, essa quietude, vamos dizer assim, de agora. Então, isso foi bom você ter trazido essa lembrança, Vitor, porque realmente as redações é uma coisa inimaginável para esse pessoal que está chegando agora. E a experiência do Gurgel na UNB foi relatada em livro, está aqui, um livro delicioso, né? A Rebelião dos Estudantes, Brasília, 1968. Não é pouca coisa, prefácio de Franklin Martins e um conto de Miranda, né? A Ana era colega minha no ensino médio. E o Franklin, nessa época, ele era diretor da TV Globo, lá em Brasília, antes de entrar ostensivamente na militância política, né? Foi antes do governo Lula. Né? E ele quer dizer, ele tinha sido militante político em 68, né? Quando sequestrou o embaixador americano e outras coisas mais. Mas no governo, ele só entra depois que foi só entra em 2003. E esse livro ele saiu em 2002. É um livro muito gostoso, realmente. Eu tenho uma história que o João Ubaldo Ribeiro falava no fim da vida, que ele lia os mesmos livros. E não apenas os mesmos livros, mas os mesmos trechos dos mesmos livros. Então, porque tem livro que é realmente gostoso. Você lê e se lembra, vou dar uma olhada nesse livro. Eu tenho alguns desses, assim, que eu tenho essa ligação, vamos dizer assim. Bom, são 8h05 agora.
Professor, seu áudio. Opa, eu estava falando tudo de microfone fechado. Diga, Ana. Não, eu só comentei do áudio mesmo. Ah, tá. Não, bom, se não tem ninguém inscrito, eu queria mesmo agradecer demais ao Gurgel, né? Foi uma conversa importante, foi um primeiro momento que a gente saiu um pouco dos grandes livros de jornalistas ou jornais que têm uma referência nacional, né? Para focar a história de um jornal importante que circulou no Espírito Santo de 1955 a 1981, né? 16 anos. Foi um período curto, mas um período. E um jornal que marcou época, todo mundo que trabalhou nele tem muitas histórias para falar. Né? E só como está gravando e como a gente está encerrando aqui, nesse momento nós estamos encerrando. Esta é a última aula da disciplina que recebe um convidado. A gente ainda segue, temos mais uma aula, mas a gente não é aula que recebe convidados. Vai ser uma aula no evento entre nós. Né? Queria agradecer demais ao Gurgel e dizer que a gente volta em 5 minutinhos. Eu posso falar agora? Espera Posso um minuto. falar? Espera um minuto. Pode falar, claro. Bom, também quero agradecer a você pela oportunidade. Quero dizer que eu recebi esse convite com muita seriedade. Me dediquei para preparar esse material de hoje. Não foram poucas as horas que eu gastei para preparar. E eu acho que esse trabalho que você faz, Vitor, é um trabalho muito importante, especialmente resgatando a história dos jornais brasileiros, da imprensa brasileira. E para nós que temos essa ligação afetiva com essas publicações, só temos a agradecer por isso. É isso. Desejo que todos vocês que estão fazendo o curso de mestrado sejam bem de pós-graduação, sejam bem-sucedidos e estamos às ordens. Caso queiram tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, estamos à disposição. Está ótimo. Muito obrigado, Gurgel. Foi ótimo. Né? A gente pôde, inclusive, retomar contatos, voltar a conversar. Eu acho que o Gurgel é grande amigo. Enfim, só ficou faltando uma coisa. Reencontrá-lo. Diga. Só ficou faltando uma coisa. Convido vocês também a visitarem a página, o site www.paduagurgel.com.br www.paduagurgel.com.br. Nesse site vocês vão conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Tem lá também uma loja virtual. Se for o caso, vocês quiserem adquirir algum livro, podem fazer por esse canal. Ótimo. Eu estou botando aqui no chat, mas eu vou botar quando o vídeo subir para o YouTube amanhã, na descrição do vídeo eu vou colocar esse link. Então estou aqui afirmando, quem pegar esse link, o link está na descrição. O link está na descrição do vídeo. Gente, muito obrigado. Né? E a gente volta em 5 minutos.